Direitos. Começou agora, hein? Exatamente, né? Sou o Leandro, temos uns colegas aqui que vieram colaborar para um debate sobre um texto do Luiz Pondé, assim, nesse clima de impeachment, as discussões, a polarização política, e ele nos trouxe aqui para aprofundar o texto. Colegas aqui de estágio, todos aqui professores. Gostaria de apresentar o nosso amigo Daniel, estudante de Direito, professor, formado em História. Joaquim, poderia todo mundo acenar para que o pessoal possa identificar, Daniel? Acene aí com a mão, por favor. Boa noite a todos, eu sou Daniel, exatamente. Isso. Temos aqui o nosso voluntarioso, né, inflamado Joaquim, também da História, está fazendo pós aí na ECA, com uma pesquisa interessante sobre história em quadrinhos. E nosso misterioso personagem coringa aqui, o Doc War. E nós vamos tentar porque pedante já basta a esquerda, como o nosso canal diz aqui, a gente já tem uma orientação que é combativa nesse sentido. Sejam todos bem-vindos, nós vamos de início já se debruçar sobre o texto, e eu já gostaria de provocá-los com uma afirmação logo no texto do Pondé, sobre a permanência dessa cultura de esquerda, e ele até projeta que isso duraria por mais 50 anos, o domínio dessa ideologia. E eu, assim, diante dessa projeção do Pondé, eu fiquei até otimista. Porque ao menos tem um fim, né? Exatamente. 50 anos tem um fim. Exatamente, a gente tem aí uma luz no fim do túnel. E gostaria de ver se todos compartilham, assim, são otimistas, ou veem que com uma certa ressalva, se há, de fato, uma luz no fim do túnel, como o Pondé coloca. Mesmo que lá, 50 anos, acho que passa muito rápido 50 anos. Passa. O risco, assim, por exemplo, quando eu estudei Direito, e lá tem uma divisão muito clara entre os partidos, as chapas, né? Você tem chapas de esquerda e chapas de direita. O que acontece é que ganha a chapa de esquerda, usando todo aquele discurso da esquerda, nós somos pró isso, pró aquilo, ganhamos, destruímos o centro acadêmico, aí ninguém nunca mais vota em você, mas é o que acontece, 5 anos depois, o terceiro ou quarto ano já saíram, entre os novatos, os calouros, que votam na esquerda de novo, eles voltam ao poder novamente. E fazem a mesma coisa de sempre. Então, é isso que vai acontecer no país daqui a uns 20, 30 anos. Vamos tirar eles agora. Eles voltam agora. Eles voltam daqui a uns 20, 30 anos. Daniel, fazendo um comparativo do domínio deles e de um fim de 50 anos, você não acha que foi curto, não? Diante da proposta deles? Eu não sei porque a própria proposta deles é tão destruidora, é tão suicida, é um tiro no pé, basta ver a Venezuela. Então, não espanta que não dure muito tempo. Eu não sei vocês, mas a Venezuela está em ruínas. Joaquim. Por favor. Vai, Joaquim. Coçando. Se eles duram, bom, 50 anos é muito mais tempo do que eu acho que eles querem esperar, né? Porque eles já estão esperando. Na verdade, isso é um processo que começa nos anos 60, como a gente sabe. Sim. A gente está colhendo os frutos do fato de que ninguém olhou para a educação nos últimos 50 anos. Na verdade, esse foi, no sentido do pensamento conservador, foi o erro deles, de não terem olhado para a educação. A educação ficou largada, e aí ela foi tomada por ideologia. A gente sabe disso, que a gente é fruto disso, né? Todo mundo aqui estudando história na USP, e a gente sabe exatamente como é que é. E eles não vão esperar 100 anos no total. Tanto que a gente tá. As convulsões que nós estamos vendo agora são o fato de que essa galera quer, né? É a mesma geração, Os nomes são os mesmos, os players são os mesmos. É Zé Dirceu, é a própria Dilma, é Genuíno que tá preso, é o Lula. Quer dizer, a galera dos anos 60, 70.
Agora, para desfazer, só que é um fenômeno internacional, né? Para desfazer isso, a gente está vivendo no mundo inteiro, tem politicamente correto, tem marxismo cultural, que eles negam que exista, que eu acho que, na minha opinião, é a chave de tudo. A chave de tudo é que a gente está lutando uma guerra que as pessoas não admitem que acontece. Entendeu? Elas não admitem que essa guerra está acontecendo. Daniel e Joaquim, vocês são otimistas ou não? Eu tenho uma certa vocação para o pessimismo, às vezes eu chamo de realismo. Porque é aquilo que eu falei, o negócio vai se repetir. Nós não temos nem a curto prazo nem se fale, mas nem a longo prazo de que isso vai mudar, principalmente nas academias. E como o próprio artigo do Pondé fala, a academia é a chave. É lá que a mentalidade tem que mudar. É nas escolas, é na academia, isso não tem previsão. Começa na academia, que é o lugar onde o nego não tem o que fazer, fica inventando ideia tosca, e vai depois é pra mídia. Quando vai pra mídia, que é bonito você, sei lá, tentar se transformar num gato e colocar piercing na testa, e as pessoas começam a achar isso bonito. No outro dia aparece no Fantástico, família no qual o menino pode escolher se ele é menino ou menina, entendeu? É assim que as pessoas começam a ter essa ideia de irico, na verdade. Vendo isso na mídia. Sim. E isso começou com teoria de gênero na academia. Mas você usou um termo aí, marxismo cultural. De repente, você mesmo falou assim, em discussões que tivemos anteriormente, que é uma certa dificuldade de compreender isso. Né? Eu acredito que seria importante você delinear aqui claramente, que, assim, de maneira prática, assim, onde a gente enxerga esse marxismo cultural. E aí o DOC ele pode entrar na discussão assim que você delinear aí o que seria, porque tem gente que está assistindo aqui e não tem sequer ideia do que diabos você esteja falando. Eu vou tentar simplificar da forma mais objetiva possível, daí eu acho que o Dr. War pode desenvolver e vocês também podem colocar a sua percepção, mas basicamente o marxismo cultural é uma conferência que aconteceu na década de 20 e 30, né, de uma maneira mais envolta, da dialética marxista, ou seja, da ideia da luta de classes como motor da história, como a base da movimentação humana inteira, né, de tudo que o ser humano faz, de sair, essa luta sair só dos sindicatos, do proletariado, ou seja, todo o discurso de luta de classe ele estava muito preso a sindicalismo e a ambientes proletários. Então, o que esses caras perceberam? Que eles precisavam transferir isso para outras áreas da sociedade. Porque se você só está pregando para sindicalista de boininha quadriculada, você não está falando com a arte, você não está falando com o direito, você não está falando com a academia, você não está ideologizando todos esses outros aspectos da vida social. Quando você consegue transferir isso para a cultura e transformar isso numa guerra cultural, você começa a ter uma ação maior na sociedade. Na verdade, de certa forma, foi isso que aconteceu. Eles conseguiram fazer isso. A gente tem que transferir esses conflitos para outras áreas da sociedade. Agora, uma das dificuldades de você identificar o marxismo cultural, na minha perspectiva, é que a teoria crítica em si ela é tão grande e ela se tornou uma coisa tão complexa que ela é até contraditória entre si. Porque você tem diversos aspectos da vida sendo criticados ao mesmo tempo, porque a teoria crítica, a base dela é criticar absolutamente tudo. Ela é uma máquina de destruição. O marxismo cultural é justamente um método de subversão dos valores da sociedade. Os valores básicos. Né? Por excelência, da sociedade ocidental. Exato. E, na verdade, a coisa mais importante, eu só gostaria de finalizar com isso, antes de passar para o Dr. War, a coisa mais importante, na minha opinião, da teoria crítica é que não é só que ela quer criticar, é que ela tem uma pretensão por trás de qualquer afirmação, existe uma intenção perversa. Entendeu? Na verdade, assim, você faz isso porque, na verdade, você é um homem branco, heterossexual, cisgênero, alto, de cabelo liso, magro, blá 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 blá. E tudo que eles, o cristão, e tudo que eles chamam de opressor. Entendeu? Nada que as pessoas fazem é porque elas realmente acreditam, gostam ou que ele é bom. Elas fazem aquilo que elas querem oprimir as outras. Mas elas têm um objetivo pérvido por trás. Mas isso cinde a sociedade.
Assim, em que isso colabora pro projeto socialista, comunista? Você está pregando a cisão da sociedade. Porque tem que gerar desestabilização, né? Você tem que desestabilizar a sociedade. Exato, são aquelas fases da subversão, né? Que envolve, primeiro, é a subversão, provavelmente dita, você se infiltra na sociedade. Você infiltrar, você depois gera uma crise. Eu não me lembro quais são as fases, mas são 4, não são, Joaquim? A gente estava conversando sobre isso outro dia, esqueci quais são. São desestabilização. Desestabilização. O que tem? Eu não lembro. É do Bezmenov isso, né? Do Bezmenov, exatamente. Do Bezmenov. O Doc War podia já começar a sua participação aí. Aliás, até para jogar a bola para o Doc War, eu lembro que numa conversa com ele e com o Joaquim, ele chegou a citar que o plano dos professores, até do sindicato dos professores, no estatuto deles diz que o objetivo é construir uma sociedade socialista, né? Não foi isso, Doc? Então, boa noite, eu estou agora aí, boa noite pessoal também, se tem alguém ouvindo. E, bom, eu vou primeiro comentar a parte do texto do Pondé, da pergunta que o Leandro levantou para a gente, dos 50 anos. Ao contrário, eu vou tentar até ter uma visão mais não positiva sobre a tecnologia. Se não tivesse tecnologia, eles não teriam se ferrado igual estão se ferrando agora no Brasil. É verdade. Então, eu acho assim, tem muitos jovens, pode ver até os meninos lá que estão agitando aí, então, o pessoal desesperado com eles. Eles nunca teriam surgido se não fosse a internet. Acesso às ideias do exterior, etc. Eu acho isso muito importante. E eu acho que não vai precisar de 50 anos, não. Porque eles não contam com isso. Com essa coisa desses jovens, e tem muitos jovens que estão gostando, porque, vamos pensar o seguinte, a mesma coisa, sempre lembra do leste europeu. O leste europeu tem vários países do leste europeu, eu só não vou dar pinta dos países que não vou descobrir, né? Tem estátua do Ronald Reagan na praça. Ele é colocado como salvador, porque ele viajou lá e falou, olha, isso aí tá errado. Os jovens mesmo da época que tiveram que lutar contra o comunismo. Tem um documentário muito bom que saiu no Netflix, aí postaram, Chuck Norris contra o comunismo. Se puderem, assistam, é um documentário romeno, que mostra a pirataria de fita, como isso foi utilizado contra o governo, como isso mobilizou o povo contra o governo. Claro que vai pegar a Romênia é controlada por máfia, que é o que sobrou do comunismo. E a elite comunista abandonou, porque ninguém acreditava mais naquilo lá. Ninguém acreditava, meia dúzia de pessoas acreditavam naquilo lá na Romênia. Era já um sistema que vai se auto-reproduzindo. Essa questão do marxismo cultural, eu até penso que tem alguns pensadores mesmo que vão tentar influenciar, mas já é meio automático, porque é uma visão de mundo, é um paradigma. Sim. Você não pode esquecer isso aí forma, molda a mente da pessoa, molda se relacionar com a realidade, igual alguém comentou, que você coloca sempre, você vê que a pessoa tem uma intenção secreta na ação dela, então, por exemplo, você não pode, sei lá, eu estou ajudando você com um livro, na verdade eu estou ajudando você não porque eu sou seu amigo, mas é porque eu quero que você me indica para o seu emprego, para o lugar que você trabalha, sei lá o que, alguma coisa assim, sabe? É uma visão meio paranoica, é uma visão bem pessimista sobre o ser humano, mesmo que eles falem que é o sonho, utopia, o caramba, o ser humano contemporâneo é um lixo. Ele tem que sumir. E é assim que eles justificam os próprios pecados, entre aspas, que eles fazem, como corrupção. Então não é uma corrupção. Eu sou pecador porque eu quis um caiaque lá, qual que é o bote de alumínio para pôr no meu sítio. Eu caí com coisa do capitalismo porque ele é meio pecado. Mas eu trabalho para criar esse novo homem, que é um homem sem cobiça, é um homem cooperativo, é uma mulher que tem o mesmo trabalho do homem, que também não se preocupa com nada, que ajuda toda a sociedade. Não se preocupa com nada não, né? Não se preocupa com as coisas que seriam associadas com a feminilidade pelo Ocidente, ela
é totalmente liberta disso, todo mundo é livre de tudo, e aí já vai aqueles problemas, né? As máquinas produziriam tudo, e por aí vai. Mas vamos pensar, as pessoas têm uma certa visão do mundo, o paradigma delas, né? E elas vão encaixar a realidade nisso, e elas vão encaixar a produção artística delas nisso. Elas vão transmitir ideias. Lembra o papel educativo da arte? É muito importante, principalmente a gente que trabalha com educação. Você pega qualquer livrinho de português, você vai encontrar 2 tirinhas de jornal. Ziraldo e Mafalda, em todos os livros de português. E não para dar exemplo só da língua portuguesa. Mas se você falar assim, pô, é um trabalho interessante com a linguagem, não. Tem lá a piadinha da Mafalda criticando o consumismo. Aí tem lá um texto do professor criticar o consumismo. Claro que eu vou criticar o consumismo também. Mas a intenção daquele texto não é criticar o consumismo do mesmo jeito que eu critico. É para o professor fazer aquela discussão bem chulé, e assim, ó, você está aí, você não tem nada, é porque você é pobre que estão roubando você. Então você um dia vai lutar contra o consumismo e vai criar uma nova sociedade. Porque você comentou agora do coisa do sindicato, pô, o SIMPEM, acho que há 2 anos atrás, passou parte do congresso do IPEM. Pô, tem professores, tem professor ouvindo, professor honesto, sabe que ninguém quer trabalhar na periferia, tem várias escolas que é jogo duro. Não é só professor, tem professor lixo que trabalha nesses lugares, tá? Não estou defendendo o professor não, tem um professor que não merece nem limpar o chão do banheiro que alguém vomitou, tá? Mas você tem professores que é jogo duro. E aí você vai trabalhar num lugar desse, o professor apanha de aluno. E em vez do sindicato discutir isso, pô, faz um piquete na porta dessa escola, fala o seguinte, pô, quem é do sindicato não vai trabalhar enquanto o Estado não der condição, enquanto a sociedade não ajudar, sei lá, dane-se. Mas não, eles passaram discutindo, tá na ata deles, quem quiser entrar no Congresso SIMPEM, acho que 2014, tá lá na ata deles, que eles estavam discutindo se concessão é privatização ou não. Da Petrobras. Puta que pariu! Sabe, porra, o cara tá apanhando na escola, tem professor que não vai trabalhar e os caras estão discutindo isso. Você entra no site SIMPEM agora, quem tem que lá, www.simpem.com.br, tá escrito lá, primeiro que é filiado à CUT, faz parte da CUT, né, filiado, né, faz parte da CUT, o SIMPEM, tá lá escrito que é pela sociedade socialista. Aí você fala, o cara tem direito. Não, eu nem vou tirar o direito do cara. Ele pode acreditar no que ele quiser. Assim como eu sou cético, não acredito em porra nenhuma dessas coisas. Sim. E essa é a minha posição. Vamos ver, pirronismo, sei lá que nome tem que dar. Mas eu não acredito. O cara pode acreditar. Podia ser um sindicato cristão. Lembra? Tem o Círculo dos Trabalhadores Cristãos, sei lá, num bairro da Zona Leste. Tem negócios desses, acho que é na Vila Prudente. Tem o Círculo dos Trabalhadores. Sabe? Então pode ter o que quiser. Agora é o seguinte, não parta que isso é verdade, que isso é ciência. Eu vou lá. Tá, eu gostaria de cortar um pouquinho agora e pegar algo que você falou e amarrar com o Daniel. Quando a gente fez a apresentação do tema aqui, o Daniel me falou sobre a ideia de corrupção da sociedade. Assim, tem um projeto para corromper, né? Eu acabei de ver isso aqui. Isso. E é justamente isso. Assim, a gente está discutindo isso agora porque o texto Pondé foi gerado dentro desse ambiente e é resultado de um questionamento sobre a corrupção como é vista. A ideia da corrupção, como ela é vista, ela está sendo questionada por um grupo que tem um viés que é contrário a isso que está sendo apresentado agora, está sendo criticado. E você acabou de falar, então essa corrupção e como essa intelectualidade, esse grupo, esse desiluminado e tudo mais, essa subversão é entendida, ou seja, a ideia do corrupto como um paladino, um herói, um novo herói, né, um herói moderno para essa turma toda, e a ideia de que aceitar que a corrupção material gerou esse caos todo, a gente está sentindo agora, e se questiona, ou seja, esse embate, essa crítica que se faz ao PT, que levou esse caos, se instalou na política, não seria, então, uma negação desse modelo? Ou seja, chegou um momento em que isso não é mais aceitável, as pessoas, apesar de serem educadas, serem levadas a pensar dessa forma e aceitar o projeto deles...
Desculpa, vou passar um dado interessante. Isso é pra gente que não é iniciado ouvir, entendeu? Dentro deles, dentro da discussão da esquerda, das esquerdas, no caso não existe esquerda, existe esquerdas, né? Assim como eles brigam muito entre eles. Eles falam, eu já fui em reunião de esquerdista que criticava Cuba, mas o que eles falam? Você critica dentro deles, dentro para fora, o discurso é unânime, então dá esse sentido que eles, por exemplo, que eles aceitam corrupção. Dentro deles, eles criticam pra caramba o PT. Eu já vi esquerdista vir falar que eu estava sendo idiota por falar que o PT era de esquerda. Eles já estavam jogando o PT na direita. Sim. Mas o João Willis faz isso, ele não fala que ele é oposição, mas vai lá e vota contra. Ele é um cara Tudo, sim, chulé. Esse já é mais chulé. O pessoal mais esperto, por exemplo, aquele autor petista que escreveu vários livros sobre Cuba, Fernando Moraes. Fernando Moraes, ele critica Cuba, mas no livro dele ele não coloca nada do que ele sabe. Ele não coloca, mas é intencional isso, porque eles falam o seguinte: você não vai dar força para a oposição burguesa, entre 1000 aspas, tá? É destruir aquela experiência. Eles veem realmente, vamos pensar o seguinte, ciências humanas, eles veem as teorias sociais como experiências sociais. Lembra do próprio Hobsbawm? Ele falava o seguinte, eu não lembro exatamente a citação, tá? Estou falando de cabeça. Ele falava, ó, pode ter morrido, a ideia era essa, pode ter morrido não sei quantos milhões de pessoas com a experiência soviética, mas foi importante ter essa experiência. Pô, importante porque não era a família dele que estava lá. Exatamente. Sabe? Tá de brincadeira. Você não faz experiência com a vida dos outros, faz com a sua. Faz igual o Platão, que pegou lá, levou o pessoal lá para tentar fazer a sociedade do mundo das ideias lá e deu errado. Sabe? Vai fazer um negócio desse, não vai brincar com a vida dos outros. A gente não tem, esse que é o princípio principal deles, eles não se preocupam com o individual. Então você não tem problema de ferrar a vida dos outros. Eu vou fazer ciclovia, não planejo porra nenhuma de onde vai passar essa rota dessa bosta. Foda-se que colocou na casa da pessoa que precisa sair com cadeira de roda. Foda-se. Vai passar na porta dela. E se ela não quiser, ela é nazista. Ela é contra o progresso. Porque na França tem a ciclovia. Na Inglaterra, em Nova York. Pô, você olha uma ciclovia de Londres, compara com esse lixo de São Paulo. Aí você vai criticar e vai falar... Fora que em Nova York os caras ficaram anos pesquisando antes de fazer a ciclovia, conversar. Parece que foi 6 anos. Eu estou dando exemplo meio besta da ciclovia para ver como essas ideias a gente tenta ver no macro, né? Tipo, corrupção da família. Sempre a família foi uma merda, é uma instituição de merda cheia de problemas. O problema é que eles. Não, a briga deles não é porque a família é uma merda, porque às vezes o pai não gosta dos filhos. É verdade, a psicologia está aí para isso. Tá, se a gente que trabalha em escola, quantos pais chegam na nossa cara e falam: eu não gosto do meu filho, eu não cuido dele porque eu não gosto. Às vezes até é meio triste falar isso, você sente mal pela criança, fala, pô, a criança tem culpa. É o referencial dela, e a mãe chega e fala, eu já vi várias vezes, eu estou dando exemplo de coisa que eu vi. É verdade, é uma instituição fodida. O ódio mas o ódio deles pela família é justamente porque a família tem o potencial de destruir o projeto estatista. Sim, porque você não ter vindo. Daniel, vamos pensar com lógica, e Joaquim também e Leandro, olha só. Eu tenho que dividir tudo igualmente, certo? Sim. Meu irmão tem 3 filhos, e aí uma das crianças, sei lá, naquele mês, infelizmente deu uma nevasca, ferrou a produção e não vai ter pão para todo mundo. E eu sou o burocrata que calcula a divisão do pão. Claro que você tem um vínculo com a tua família, é natural que você vai mandar mais pão para a tua família. Sim. Que era o que aconteceu em todo o leste europeu na experiência socialista. O pessoal se esquece disso. Parece que a corrupção que tinha lá nos departamentos públicos, lá, pô, que existe até hoje, você tem que dar um presente pro burocrata. Até hoje, você dá um presente. As pessoas, aquelas câmeras que o pessoal tem no carro da Rússia, lembra do meteoro que caiu na Rússia? O pessoal coloca a câmera, a polícia para as pessoas para pedir gorjeta, para liberar o teu carro. Então ninguém, o pessoal morre de medo de andar na estrada. Virou uma cultura, né? Uma cultura que dura até hoje. Cultura, exatamente, o negócio é um trauma. Vamos lembrar que alguns países do leste europeu, alguns países, o Museu de História Nacional, pulou todo o período do final da década de 40, quando o Stalin começa
a montar a cortina de ferro, até a assinatura da entrada deles na União Europeia. Não tem nada no museu desse período. É um trauma. Agora, você está no Brasil, é muito confortável você ficar rotando. E principalmente classe média, que não tem problema. Não tem problema. Tudo bem, tem problema psicológico. Aí, ó, mas vou pensar, problemas materiais. Não falta comida. Você quer ir no McDonald's, você pede pra tua mãe vai comprar lá o McLanche feliz que você vai ganhar o bonequinho do Frozen, sei lá o quê. Mas é justamente a juventude de classe média que é mais fácil você seduzir. Sim. Porque, como você acabou de dizer, cheio de família desestruturada. Ou, às vezes, aquela na classe média e é criado pelo dinheiro, não pelos pais. Então você vai lá, não tem nada na cabeça, vamos lá seduzir esses caras. Vira, como dizem, seria as elites. Sim, então as elites burguesas a favor da... O professor que vai dar aula para esses caras, mesmo eu não sendo, tá? Eu vou pegar um colegial. Eu tenho que ensinar isso aí, porque cai no vestibular. Se a escola particular, escola de elite, é quem arrota, quem repete, professor de cursinho. Pega no YouTube, eu não preciso ser... Eu tô falando assim, o pessoal pesquisa, a gente aprendeu sozinho, a gente não teve incentivo nenhum para estudar essas coisas. Você pega no YouTube e olha, aula de professor de cursinho, de história. Ele vai repetir tudo que é o que cai no vestibular. No vestibular o cara tem que saber aquilo lá, ele tem que saber. Ele tem que saber que a Revolução Russa é linda. Ele pode ser crítico ao stalinismo, mas ele tem que ver que a NEP era uma concessão ao capitalismo para acelerar o socialismo. Então ele tem que explicar. A NEP, pode pegar qualquer livro de história, o desafio da sacanagem aqui. Então, qualquer livro de história, vê qual que fala da NEP. O negócio... Vou aproveitar aqui, segura a bola, você segura isso aí, que você tocou num ponto que é a questão do incentivo, e isso está guardado para o nosso último tópico, né? Eu vou pegar aqui e jogar a bola para o Joaquim, já que eu estava falando sobre a questão dessa corrupção, como ela é entendida, a ideia de esse relativismo que se tem sobre um ideal de moralidade que norteia a ação desse grupo, e que você e o Daniel possam aprofundar, que tem, não sei se tem alguma ligação, mas você pode, e eu sei que é a sua praia, já que você está estudando e comendo essa literatura aí, está até te fazendo mal, que é a questão do multiculturalismo que está arrebentando lá com a Europa. Exatamente, essa questão esse relativismo e o multiculturalismo que estão andando juntos, como projeto, como o Daniel havia falado, que é a ideia de destruição, de corrupção da sociedade ocidental, e se há alguma relação direta com esse relativismo que permeia, assim, e até justifica e faz com que as pessoas aceitem essa zona que o Doc agora acabou de falar. Né? Assim, a coisa está institucionalizada, a gente aprende dessa forma e com isso permite a aceitação desses abusos. É a sua praia. Eu sei que você tem se debruçado muito sobre isso, Joaquim, por conta justamente daqueles vídeos que a gente tem visto lá, como isso está destruindo. A Bélgica está sofrendo, a Suécia está indo pro ralo por conta, sei lá. Uma coisa interessante é que tem um vídeo aí de um cientista, de um TED Talk aí de um cientista sueco, a gente pode até colocar nos links depois, pode falar como não ser ignorante sobre o seu país, né? No qual ele pega estatísticas dos últimos 100 anos e ele mostra como a maior parte das crianças, 80% das crianças do mundo são vacinadas hoje em dia contra doenças básicas. O número de anos que meninas vão para a escola está aumentando cada vez mais, né? O número de pessoas que vivem com $1 por dia diminuiu drasticamente nos últimos 50 anos. E ele mostra o resultado dessas pesquisas, das perguntas desses dados na Suécia. Então, assim, pergunta para as pessoas, quantas crianças você acham que são vacinadas contra sarampo, né, hoje em dia? E a maior parte dos suecos dava as respostas mais erradas. Tipo, 16%, 18% eles achavam. Até chimpanzés estavam acertando mais que os caras. Os caras testaram com chimpanzés, assim, deram
o controle remoto pro chimpanzé, o chimpanzé apertava qualquer merda e ele ganhava do sueco. Quer dizer, você vê que o cara mora na Suécia, ele tem acesso a toda a informação no mundo, ele tem alguns dos melhores padrões de vida do Ocidente e do mundo, na verdade, obviamente, por consequência. Então, assim, você vê que é uma campanha, na minha opinião, clara de desinformação, entendeu? Assim, as pessoas, elas crescem achando que elas vivem num mundo que não é real, para sentir que esse mundo é inerentemente injusto e opressor, a sociedade e a civilização delas é canalha, e elas passam a ressentir esse mundo. Então, nesse sentido, o multiculturalismo, ele, para mim, ele funciona como uma maneira de você fragilizar aquela civilização para que, como o Karl Popper fala, eu já falei isso antes também, né, é a sociedade aberta e seus inimigos. Os inimigos da sociedade aberta são as ideias de destruição. Em qualquer civilização, você sempre vai ter gente que é contra aquela civilização. E no momento que você começa a falar para todo mundo que a sua civilização é uma merda, e as pessoas passam a acreditar nisso, você já está dando, né, a brecha para quem odeia aquela civilização. E para os inimigos de fora, no caso aí o Islã, ou essas ideias coletivistas como o comunismo, entrarem lá e quebrarem tudo, porque você está fragilizando as crenças daquelas pessoas. Para que eles se sintam culpados, né? Eles se sentem culpados e se sentem parte de algo que eles acham que eles têm que destruir em sua totalidade, na verdade. O mundo, a minha civilização é canalha, eu cresci me alimentando de olhos de outras culturas, de outras nações. Então, assim, quando você faz isso, você está deixando cada vez mais o discurso relativista tomar conta. E aí chega nisso que a gente chegou na Europa. E a Europa vai pagar um preço caríssimo por isso. Assim, para mim, nem começou. Nem começou o que vai rolar ainda. Vai ser brutal o negócio. Entendeu? Vai ser brutal. Porque quando chegar a hora dos caras fazerem sangue rolar... É coisa de 20 anos, eu acho, no máximo. Não, sim, mas assim, o meu ponto não é nem esse. Assim, os conflitos estão aumentando, mas eles ainda acham que é assim, não, veja bem, é meia dúzia de nego. Meu, leia os hadiths. Assim, Maomé era um líder militar. Esta porra é baseada nisso. Sim. É baseada nisso. Você quer desenterrar Carlos Martel e perguntar para ele por que ele fez o que ele fez? Sabe? Você quer desenterrar a galera dos portões de Viena, entendeu? E falar como que vocês fizeram para salvar o Ocidente? E essa filha da putada ocidental não tem noção, meu. Vocês vão começar a usar burca, cara. Os caras não vêm pra brincadeira. Entendeu? Eles acham que a história é uma coisa estável, que eles vão jogar PlayStation 3 pra sempre. Não é assim. As coisas mudam. E as coisas mudam pra pior, muitas vezes. Entendeu? Então esse relativismo cultural que tem, essa pregação de ódio ao Ocidente, é parte de um processo, como a gente está falando, de educação. Sim. Né? Como que você muda isso? Você tem que demonstrar para as pessoas que, peraí, você está herdando algumas coisas boas. Vamos tentar preservar o que é bom, né? E aceitar que são melhores. Exatamente. Tem o período de desmoralização, né? Que eu estou vendo aqui as fases do Yuri Bezmenov, da subversão. Primeira, desmoralização, que você destrói religião, educação, cultura, comunicação social, lei, ordem, relações sociais, segurança, política, família, saúde, etc. Aí vem a desestabilização, que é a luta pelo poder, né? Economia, estrutura social, a crise, dura 2, 6 meses, e aí a normalização, que já é a ditadura. Mas a graça é que isso é o plano. No mundo real, você mora tão filha da puta, que você não consegue controlar. Nem pela educação. Esse também é outro mito. Que pela educação você consegue mudar muita coisa, sim, mentalidade, cria essa visão da sociedade, mas você nunca consegue controlar todo mundo. Por exemplo, a gente escapou. Outras pessoas escaparam. Algumas pessoas estão vendo escapar, outras não. Sim. Mas como? Porque não é assim, o ser humano é incontrolável. A experiência nossa com a realidade não tem esse controle. Senão um método de ensino soviético não ia cair o muro, e a União Soviética ia ficar para sempre aquilo lá. Sim. Não, lembra? É só ver, o desafio é sempre o desafio da história, da sacanagem. É olhar a fila do McDonald's, a inauguração do McDonald's de Moscou. No YouTube, quem tiver curiosidade. Isso foi o link aí. Foi o link, o McDonald's de Moscou, a inauguração durante a União Soviética. Não era a Rússia dos gangsters de hoje. Era dos gangsters da União Soviética. Ninguém acreditava mais naquele sistema.
as pessoas já estavam meio por interesse. Lembra que a própria Inquisição, no final da Inquisição, os próprios padres não acreditavam mais naquelas coisas da Inquisição. Era já um método que já está funcionando, explica a realidade, você ganha dinheiro, já tem a burocracia, já dá o teu acesso. Vamos dar o exemplo da academia. Só para ser bem filha da puta. Muita gente que está na academia não acredita em nada disso. Você pode até, vamos pensar nos europeus. Lembra que eles começaram a separar na área de história o marxismo como método científico, como método de análise, do marxismo político. Vários historiadores falavam, eu não sou marxista político. Eu uso o marxismo para explicar a sociedade. Porque ele funciona para explicar algumas relações sociais. Ele pode ser utilizado. Então, é assim, essa que é o vigor dessa teoria, desse paradigma que dura até hoje. Ele se transforma, claro, ele é adaptado, agora está no movimento pós-modernismo. Só lembrar que os marxistas das antigas, eles odeiam o pós-modernismo. Tem comunidade de Facebook que os caras chamam tudo que é neomarxismo de pós-moderno, porque não é o que eles gostam, porque não é o que eles querem. Tem uma briga dentro deles, é que para quem está de fora, dá a impressão que tem uma unidade. E essa briga dentro deles também tem conflito sério. Não é essa unidade que ele... É só pegar o Zizek. Vocês também outra pesquisa interessante. Tem um vídeo do Zizek criticando o politicamente correto. E ele vai falar que, ao contrário do que a gente costuma ver, o politicamente correto sendo, na visão dele, ele é uma coisa capitalista. Que é para controlar os trabalhadores. É para... Assistam o vídeo do Zizek criticando o politicamente correto. Até você pode até jogar pro teu amigo que compra lá os livros da Boitempo. O Zizek. Manda lá pra ele esse vídeo quando ele estiver muito politicamente correto no Facebook. Eles gostam de colocar o Zizek quando você concorda com o cara. Sim. E é outro livro também que é muito bom para começar a pensar, é do Michael Shermer, Cérebro e Crença, que eu já falei com vocês 1 milhão de vezes sobre esse livro. O único que eu acho que é verdade. Fala, Joaquim. É a mudança. Eu acho que esse tema de brain and belief aí que o vê, na verdade, como... Porque o maior desafio da educação, na minha opinião, é você conseguir mudar a crença das pessoas. Porque eu noto que quando eu falo pra galera assim, ó, vamos tentar discutir alternativas ao marxismo, tem várias pessoas, alunos inclusive, que falam, não, como assim? Eu tive essa experiência semana passada, de você citar, e que, vou te dar uma perspectiva liberal. O cara já acha que você vai falar alguma coisa fascista pra ele, que você vai apresentar uma teoria fascista, sabe? Que você vai tentar enganar ele, porque ele tá fugindo do marxismo. Pegando, Joaquim, esse gancho que você está trazendo agora, que já pode linkar com o nosso segundo tema, que é, voltando aqui ao texto do Pondé, porque ele fala que existe lá, então, um domínio dessa cultura de esquerda, está enraizada dentro do sistema educacional, e vocês levantando aqui, cultural, midiático e tudo mais, que vem assim, a urgência, no caso, de um pensamento liberal, né, para romper com esse ciclo vicioso, porque ele é muito assim, negativo em que ponto? Que o processo de impeachment ele não vai resultar em nada positivo se você tira a Dilma, mas a Dilma está na escola dando aula para o seu filho, assim, né, temos outras Dilmas. E assim, que pensamento liberal é esse? De que maneira ele deve ser colocado? A gente precisa, porque existe uma tradição, e essa tradição, ela praticamente não tem outra tradição que não o pensamento marxista dentro da cultura, né, pelo menos aqui no Brasil, e de que forma a gente pode pensar isso, já que não existe? Na pedagogia, Leandro? Isso. Quem é o patrono da educação brasileira? Paulo Freire? Paulo Freire. Acabou, tá respondido. Lixo, né? É brincadeira. Você vai falar de Paulo Freire, o cara fica 4 páginas para falar que o professor tem que ouvir aluno. Na época, talvez, que ele escreveu o livro, é uma novidade. Sei lá, não ouvia aluno, batia no aluno. Sei lá, não sei o que ele fazia com o aluno. Era uma novidade, mas com o tempo, realmente, tudo bem, era uma observação, ele precisava fazer do jeito que ele fez. Lembra que
A educação brasileira está no nível que está, o que eu defendo, pela sucateamento. Sucateamento é bonito, não consigo fazer com essa voz essa palavra. Da profissão do professor. O professor é visto como um mendigo. É só lembrar, vários professores, colegas seus, inclusive, davam aula mostrando lerite para aluno. Sim. Pensando que o aluno ia, seguindo a ideia do Paulo Freire, que é o aluno vai reconhecer você também como um oprimido, você vai reconhecer ele também como um oprimido, e vocês vão pensar um jeito de sair da opressão. Bom, o aluno olha para você e vê o teu lerite e fala o seguinte, o traficante lá da bocada do lado da minha casa, ele ganha 10 vezes mais, não sabe nem escrever e não toma cusparada quando vira para escrever na lousa. Eu não quero ser esse lixo dessa pessoa. Mas aqui, agora, só para provocar o Daniel, porque é o nosso métier, no caso, né, a educação, cultura, você é envolvido com esse projeto, e no campo do jurídico, Daniel, assim, que, já que está falando sobre a ideia de substituição, assim, derruba-se a Dilma, mas você tem outras Dilmas, e aí o Lago São Francisco, lá de onde saiu a Janaína Pascoal, a musa do impeachment. Minha professora, foi minha professora. E como é que ele está, assim, porque vão partir para o campo da jurisprudência mesmo, assim, sabe, que, querendo ou não, algumas, essas discussões, muitas vezes vai ser resolvida lá no STF, né, e aí... Sim, tá um pega para capar no mundo jurídico, né? É interessante você tocar nisso porque eu acho que já aumentou para 1.340 juízes que manifestaram apoio ao juiz Sérgio Moro, sem contar aqueles mais de 600 promotores apoiando o Concerino aqui em São Paulo contra o triplex do Lula, que é do amigo do Lula, né? Sim. Mas em direito sempre teve uma divisão bastante clara, coisa que eu não via na nossa faculdade de História, que você tem uma divisão entre direita e esquerda. É claro que a esquerda é sempre mais barulhenta, tá? Parece que eles são maioria, mas não são, é bem dividido. Eles gritam mais alto, só isso. Exatamente. Se vestem de vermelho, faz aquela fusarca toda, mas não é bem assim. Daniel, então, lá, sim. Só um segundo. Explica o conceito que a gente está usando de esquerda, que a gente não está usando o conceito do Bobbio, né? Que é o conceito que o PSDB usa para falar que ele é de esquerda. Sim. Só para deixar claro, a gente está chamando de esquerda o pensamento socialista comunista. Sim. Fascista, progressista, que acredita que há uma evolução e toda essa história, e tudo que não é isso é direita. Se você disser qualquer coisa que não é isso, tá? Eu continuo, desculpa. Qualquer um que se opõe a essas ideias deles é de direita. Inclusive, a própria Janaína, ela chegou a dizer que recebeu críticas da direita e da esquerda, o que eu não duvido, porque a nossa direita predominante, como eu estava conversando antes, é uma direita conservadora. Eu acho que alguém está assistindo no YouTube aí, está fazendo uma microfonia, mas é uma direita conservadora, estatista, uma mentalidade, é só o reverso da moeda dessa esquerda socialista, né? Sim. Mas o que me deixa ainda esperançoso, pelo menos no campo do jurídico, é que os juristas estão bem engajados, você tem uma chance não tem um domínio total da esquerda, dessa esquerda socialista, ou das esquerdas, né? Sim. De dominarem completamente. É claro que você tem, e até o Miguel Reale Júnior disse, né, quando juntaram 30 juristas para rebater o que ele escreveu, estou me sentindo totalmente lisonjeado, precisaram de 30 juristas para bater em mim, e os quais ninguém sabe o nome, mas enfim. Mas eu acho que na verdade a gente tem que criar uma tradição liberal, né? Assim, tradição. Mas é necessário. Porque o grande erro, assim, a gente está falando da direita. A direita no Brasil, existe até uma tradição de se falar que a direita no Brasil não existe. Eu concordo, não tem direita no Brasil. Que corpo de pensamento de direito Carneia de direito, Collor, o que esses caras têm, assim? Nenhum deles, né? Nenhum deles, eles não manjam nada eles nunca leram Burke,
Eles nunca leram. Você vai discutir Tocqueville? Você pode parar e nunca leram. Nunca leram porra nenhuma, entendeu? Então eles herdaram, assim, uma coisa portuguesa, colonialista, assim, mantiveram isso, e isso convencionou-se chamar isso de direita no Brasil. Então você tem que construir, na verdade, na minha opinião, um corpo teórico, entendeu? Pegar teóricos, pegar o Russell Kirk, pegar o Burke, pegar o Tocqueville, entendeu? Pegar o Roger Scruton e pegar esses caras e falar, olha, isso aqui é o que a gente está pensando, são esses os caras. Até mesmo clássicos, como o Adam Smith, que é Riqueza das Nações, Comércio e tudo mais. Ou Mises e tal. E até você... Tem que recortar. Os caras não existem, para começo de conversa, né? Tem que recortar, eu acho que o Daniel tocou no assunto, e o Joaquim também, a gente está falando que a direita é liberal? É aí que tá. O que é liberalismo? Aí eu acho que quando o Daniel tocou lá, falou assim, a direita aqui era o reverso da moeda. Que reverso da moeda é essa? É o papel do Estado, acredito eu, que o Pondé, ele tem essa tradição de crítica à esquerda por conta do papel do Estado dentro do projeto. Assim, dá para pegar e promover, o Estado é essencial para realizar esse projeto. E aí, esse liberalismo, assim, é de direita, mas em que sentido? Eu quero saber o papel do Estado dentro do liberalismo. Essa tradição liberal, ela vai... o que ela relega ao Estado? O que é que ela relega? Na minha opinião, eu acho que é mais um papel regulador, sem ser interventor. Ele libera o mercado, deixa o mercado agir da forma que quer, só controlando os excessos, né? Doc War, é esse daí, o Estado e o liberalismo. Acho que falta isso, porque a pessoa não tem... Quem tem contato com o pensamento de direita, e muitas vezes a gente vê até achincalhado, a ideia de conservador, reacionário, fascista, e uma série de adjetivos que ninguém gostaria de carregar consigo como... Né, você falou bem agora, porque o liberal tem a ver com a palavra liberdade, né? Exatamente. E é interessante, foi você que compartilhou essa tarde, acho que foi a melhor crítica sobre a votação na Câmara, que disse assim, você ficou enojado com a votação, com as coisas que você ouviu, então toda vez que você perde mais Estado, mais intervenção do Estado, são esses caras que vão ganhar poder. Mas eles não acham isso, eles acham que eles vão eleger os políticos corretos, Sim. Vão tomar esses cargos burocráticos e porque eles são bonzinhos, eles são Jean Willis, eles são a Luciana Genro, eles vão ter os interesses do povo em primeiro lugar. E aí eles vão fazer as coisas certas. Só que na vida real dos adultos isso nunca vai acontecer. Isso e aí sempre é um traidor de direita. Igual estão jogando o PT como direita. Sim. Exatamente. O cara chega lá, não, ele é direita, na verdade. Exatamente. Já que essa esquerda deu errado, pode representar o paradigma que foi estabelecido como sacrossanto, que é a ideia pura da esquerda. E é muito doido isso, porque você vai acompanhando a história humana, principalmente século XIX, século XX, você vai vendo que vai caminhando a sociedade, o que hoje é chamado de direita, há 50 anos atrás era esquerda. A sociedade vai caminhando de um pensamento, de repente, mais tradicional, rígido, conservador, etc., para um pensamento, às vezes, que vai dar direito ao voto da mulher, no começo do século XX. Exatamente, que era... Vai caminhando, entre aspas, da direita para a esquerda, talvez num sentido mais da Revolução Francesa, até da esquerda... da Revolução Francesa, até com uma esquerda extremamente marxista, comunista, latino-americana, que também é diferente da europeia, né? Mas a europeia é moderada, principalmente pós-Muro de Berlim, na década de 80, alguma coisa assim. Mas você tem problemas sérios. E aí, puxando o que o Daniel estava comentando, você tem o pensamento liberal no Brasil aparecendo agora com força, por causa, na minha visão, da internet. É por causa da internet, sim. Absoluta. A internet ela obriga você. Exatamente, mas não é só porque a pessoa tem acesso ao texto. Você cria uma mentalidade de liberdade,
de você poder conversar. Eu acho às vezes meio errado, mas, por exemplo, você pode postar um review de um filme e chegar um moleque de 13 anos que não viu porra nenhuma de cinema, querer discutir com você aquela merda que você escreveu, meio de igual para igual. Eu não vou mandar ele tomar no cu, obviamente, falar, moleque, vai se fuder, igual uma vez, vocês lembram, na época do Orkut, a discussão do Noite dos Mortos-Vivos, que o moleque ia falar merda, eu fui ver um moleque de 12 anos, vai tomar no cu, nem vou discutir com você. Mas, né, vai ver outras coisas. Não, mas tudo bem. Mas eu acho interessante isso. O cara vai atrás da informação. Mesmo que só tem boato, só tem putaria, que a putaria que sustenta a internet, a bem da verdade é essa, né? Se não tivesse putaria, já teria falido essa internet. Mas você tem esse cara indo atrás da informação, ele arruma grupinho. Aqui até a parte boa e a parte ruim. Que essa seria a função da educação. Deixar a mente aberta das pessoas, depende de sociedade aberta, entre aspas, manter a mentalidade aberta para pensar, por exemplo, por que um socialista só vai falar merda? 100% do que ele vai falar é merda? Talvez não. O 100% que o liberal vai falar é merda? Talvez não. Tem que deixar aberta a discussão. É assim que as pessoas vão aprender, vão discutir, vão discutir abertamente. Então, se eu quiser fazer uma experiência social, por exemplo, uma bosta de ciclovia, que é uma experiência social, essa merda, discutir abertamente onde estava no plano do Haddad. Estou batendo em exemplo besta, para quem tá vendo entender que assim, uma besteira como a ciclovia está por trás tanta coisa de concepção de ser humano, concepção do papel do Estado. Lembra o seguinte, tem estados brasileiros que proibirão sal no restaurante para cuidar da pessoa. Sabe, porra, se você quer pôr sal e se entupir de sal e sei lá o que vai acontecer com uns montes de sal, vai dar problema na tireoide, vai dar hipertensão, né? Vai ficar com hipertensão e vai depois ficar ocupando lugar no SUS. Sabe, porra, foda-se, você tá pagando, tá pago o imposto, você já cobra na porra do imposto do sal o valor, sei lá, tô inventando na minha cabeça, mas essa função do cara achar que o Brasil é tão zoado, qualquer pessoa que sabe ler e escrever já é pensador, igual a gente aqui. Né? A gente já sabe ler e escrever, já sai conversando, sai lendo livro, mas o brasileiro médio, realmente, o nível é baixo. Ele espera mesmo que alguém tem que falar o papai e a mamãe. Só que o papai e a mamãe só vai falar merda pra você. Quem vai falar pra você o que você vai fazer é a Dilma. A mulher que não sabe falar em público, quase renunciou sem querer. Imagina, eu imaginei, quando eu vi ela renunciando sem querer, eu me lembrei do Muro de Berlim, lembra que? Foi. Imagina se ela falar, eu renuncio, acho que todo mundo já ia começar a gritar, e acabar, mas deixava ela terminar e se corrigir. Eu me renuncio. Sabe, então é essa mulher que está cuidando de você, a Dilma, é o Haddad, é um Alckmin, cara, é um Alckmin. O que é o Alckmin? É um exemplo, se fosse num dicionário assim, qual é o nome? Impotência sexual, é a foto do Alckmin que teria que estar lá. Ele tem cara de impotência sexual, assim. Tá atrás do cigarro, devia ter a foto dele. Tanto que ele ganha, porque ninguém lembra dele. Não, mas é verdade, pô. Doutor, você propõe, então, ao invés de castração química para estuprador, ficar... A foto do Alckmin, no presídio. É prisão perpétua com a foto do Alckmin, todo dia para ele olhar assim, no meio da cela, assim, porque aí o cara brocha e não... Sei lá, ou se tiver que usar aquele realidade virtual... Que toda mulher fica com a cara do Alckmin. Sabe, pô, é esse cara que está querendo criar... Você vê o plano de educação que ele fez, a situação dos professores de Estado, é brincadeira. Ele tem que agradecer, sério, agradecer que alguém está querendo entrar naquela escola para dar aula. Aquilo é uma merda. E depois reclama que o pessoal que estuda na USP não vai virar professor. Claro que não vai virar professor de escola pública, é uma merda. Ganha porra nenhuma. Você ganha mais como motoboy do que professor de Estado. E aí depois eles vão falar o quê? Quem eles vão querer que vai virar professor? Merda. Aí vamos voltar agora essa coisa do liberalismo. A própria estrutura da internet incentiva um pensamento individualista, um pensamento que a pessoa tem que aprender a se virar. Se ela não sabe se virar, ela vai ficar entrando no UOL e vai ficar copiando a opinião do UOL.
E aí alguém vai postar um boato muito louco, e a pessoa vai pela curiosidade. Tudo bem que a maioria vai ficar acessando só o Facebook para ficar vendo gato tocando piano. Mas já se vamos pensar de 1 milhão de pessoas, se 10 já escaparam, bom, já é 10 que escaparam. Lembra que a gente estava comentando, Joaquim, alguns anos atrás, da única temporada que prestou daquela série, True Detective? Lembra do final que era do Alan Moore, das estrelas e era tudo escuridão? Mas é essa a ideia. Essa é a ideia. A gente tem que manter viva essa ideia e incentivar as pessoas. A gente vai ganhar deles? Eu acho que vai ganhar pela própria natureza da tecnologia. Que não vai ter esse controle. Quando o primeiro filho da puta puder fazer download da sua mentalidade no computador, fudeu. Fudeu. Aproveitando aí o que você falou sobre o papel da internet, a ideia de que justamente é na internet que você está encontrando, está permitindo acesso a um pensamento liberal. Não é só pensamento liberal, Leandro, eu acho que é o contrário. Eu quero só falar para é uma experiência, assim, aonde quem de repente não tem, nunca teve acesso, é onde ele pode experimentar isso nesse ambiente, assim, o fato de repente ele poder, como você falou, compartilhar e participar, essa coisa do individualismo, ele vivenciar isso e não vir algo externo aí. Na minha ideia, ele chega depois da ideia liberal, porque quando ele vê a ideia liberal, ele já teve a experiência de liberdade sem ter um nome. É por isso que esses jovens, por exemplo, você tem aluno de Fundamental 2, eu tenho aluno de Fundamental 2, que eles falam, pô, professor, governo filha da puta, que cobra imposto em videogame. Ele não está preocupado se vai ter SUS, ele não está preocupado com porra nenhuma, ele está preocupado assim, eu quero jogar um videogame, e esse governo, filha da puta, tá fudendo o meu jogo. Tá fazendo o meu jogo ficar mais caro, né? Exatamente, minha mãe não vai poder comprar jogo por causa disso. Eu li na internet, tá acontecendo isso. E aí vai incentivando isso, e vai cria um sentimento, se não for moldado pela educação, por professores esquerdistas, pelo vestibular, sei lá o quê, vai criando uma mentalidade que depois, quando as ideias liberais encontram esse jovem, o terreno já foi construído, porque ele teve a experiência de se responsabilizar, ele teve a experiência de escondido entrar no site pornô, ele está sozinho ele na internet, mas é verdade, mas isso é verdade. Você vai lá experimentar coisa que você não podia, pô, essa época que você fazia para ver mulher pelada, meu. A gente ia lá comprar com o tiozão da banca, que era meio nosso amigo, comprava uma Playboy, pô, tem a Playboy da Adriane Galisteu, a primeira Playboy que eu comprei. Você tinha lá as revistas importadas, in color, era assim que você via mulher pelada. Ou você tem alguma mulher da família, você se esconde no banheiro e vai ver isso. Se você falar isso hoje, você é estuprador visual. Mas era assim que os meninos... Estuprador visual, cacete. A mulher que processou, que estava pelo Berkeley vai rolar um debate. Oi? Não, vai rolar, estuprador visual, vai rolar, em Berkeley vai rolar. Uma mulher processou o cara porque ela tinha sonho erótico com ele, falando que ele era um vampiro sexual que entrava no sonho dela. Lembra disso? Com problemas. Essas pessoas, alguém devia chegar e falar, meu, vem aqui, vamos no psicólogo, por favor, vem no psiquiatra, eu vou ajudar você. Mas aí chegam pro cara e falam, não, é mesmo, olha só, isso aconteceu comigo também. Essa é a parte negativa, entre aspas, da internet. Mas eu acho que isso pensam... Tá, tem mais 10 minutos. Então, Doc War. Assim, não sei se eu estou divagando um pouco, mas é essa projeção de padrões de opressão em todos os aspectos da vida social que o marxismo, de certa forma, ele explica muito bem, né? Ele sugere muito bem, assim, de que, na verdade, tudo é um sistema opressor e controlador, e de que existem, é o marxismo cultural em si, né, de que existem relações de opressão em todos os aspectos da vida da sociedade, em todas as esferas da vida social, em todas as relações. E quando você introjecta isso, e você encontra como explicação nisso as bases da sociedade ocidental, ou seja, o cristianismo, o capital, as relações humanas, o homem branco,
o que quer que seja, você começa, as pessoas começam a encontrar sentido naquilo, né, que o War falou. Uhum. Isso mesmo. E assim, e aí qual que é a grande... O problema disso, na verdade, eu acho que tem dois. Assim, um é que eu já falei sobre isso antes, né? A literatura marxista ela é tão grande que dá para você passar a vida inteira nela, sem sair dela, na verdade. Sim. É difícil fugir dela, porque eles já se infiltraram em tanta coisa. Você tem história, filosofia... Educação física. Educação física. É tudo, é filme, né? É tudo. Então, mas é exatamente, que muitas pessoas ditas de direita, ou de direita mesmo, pensam como se fosse conspiração, e eu não sigo essa linha. Eu acho que é meio algo mais natural mesmo do comportamento, porque você é formado numa forma de ver o mundo, você vai repetir o código. A gente conseguiu escapar, talvez que a gente tenha transtornos de personalidade que não permitiram a gente entrar nisso, mas é verdade. Mas é verdade, eu acho que alguns dos transtornos de personalidade que eu tenho que me fizeram escapar disso, porque não dava para eu aceitar algumas das coisas. Algumas viagens que a gente faz para o exterior, e você volta para o Brasil e fala, puta que pariu, onde eu estou vivendo? Onde eu estou vivendo? Pô, é só lembrar, quem já fez viagem para o exterior, você volta para casa, você se tranca no primeiro dia, fica triste quando volta. Você não consegue sair do quarto. Sim. Sabe? Porque é um abismo tão grande. E aí você vê, porra, a vida que a gente devia ter, e aí você vai ver o discurso, e vai ver o que o pessoal fala, aí vão falar, você não entende porque o Brasil ele é subdesenvolvido porque o outro é rico. Você fala, porra, que país que o Canadá explorou, seu filho da puta? Vou aproveitar o gancho que você deu aí sobre essa ideia, o Daniel comentou, assim, está tudo enraizado, assim, é tanta produção, o Joaquim falou, a produção, se você se dedicar a estudar o marxismo, está ferrado, assim, vai para a vida toda. Existe marxismo, não existe um marxismo só também. Sim, mas vocês estão inseridos, né, vou pegar aqui o tema 3, aqui, vamos dar uma adiantada, que o próprio Pondé, no texto dele, fala sobre a perda de network. Eu ia falar do caso DOC, aí vocês também, o Joaquim e o Daniel já comentaram sobre isso, sobre essa imposição, assim, você não... E quando eu falei caso DOC, é a ideia de você acabar com qualquer possibilidade de seguir sua vida por conta justamente dessa network necessária para você tocar sua vida dentro dos meios acadêmicos e que é também um outro ponto que o Pondé sempre bateu sobre a dificuldade do aluno, de quem quer pensar diferente, não encontra incentivo, na verdade é contra a correnteza, de ir contra a correnteza. Você vai perder todos os seus amigos, e se você é de esquerda e de repente quer deixar a esquerda, o próprio Pondé fala isso em outros textos, você vai perder o seu apoio, o seu círculo, você não vai mais conseguir promoções, não vai nada. Mas, Daniel, a gente já viu isso na nossa vida, a gente já viu. Quando? Não me lembro. O que a gente está fazendo agora. Sim, é verdade. É o que a gente está fazendo agora. É exatamente. Como assim? Explica melhor, War. Por exemplo, você precisa... verdade. Não passa por uma comissão de professores da faculdade. Se não segue os paradigmas do padrão dos pensadores daquela universidade, o projeto ganha nota baixa e não vai concorrer à bolsa. Um abraço. Você vai pegar, vamos dar um exemplo, você vai na banca, quem você vai convidar na tua banca? Dependendo do tema, tem 3, 4 pessoas no Brasil que sabem mais ou menos dialogar com o que você pesquisa. E aí você vai fechar a porta, o cara não vai, além de não ir na sua banca, não vai aceitar. Eu vou entrar no orientador, que eu vou falar por último do caso do orientador. Sim. O cara não vai, e se ele for, ele vai pegar as ideias que você está usando. Pô, eu lembro, eu já usei autor de direito, não era nem por causa de ideia, era por causa de coisa factual, era a linha do tempo que o cara falava. Ele colocava alguns fatos no livro, eu citei. Por ter citado, eu tomei bronca na Universidade de São Paulo. Você encontra só para Joaquim, essas dificuldades, você mesmo falou que já perdeu emprego por conta disso. Você já falou, repetiu várias vezes, você deve ter perdido várias oportunidades de emprego por conta justamente de se manifestar, assim,
eu tô todos nós estamos na humanas e eu lido com cinema, né? Cinema é tomado por gente de esquerda, né? Assim, na verdade, se você olhar para os apoios da Dilma agora, eu acho que a classe cinematográfica inteira, assim, tá apoiando. É um negócio completamente absurdo. É uma espécie de bullying, assim, né? É um senso comum que foi estabelecido, assim. Eu não vejo outra maneira de definir a coisa. Eu acho que é bem simples, na verdade. Só que ainda na área de história, ainda tem um pessoal que você pode até falar, porra, o cara é uma besta, mas o cara estudou, ele consegue. Tudo bem que ele vai tentar, mas é difícil quebrar ele. Na história, pelo menos, na filosofia. Agora, você pega a área de artes, meu, é um marxismo vulgar chulé. Que nem, se eles forem na história conversar com outro marxista, eles levam chapuletada. Você fala merda. Fala merda, conceitos, tira do cu o conceito, sabe? Eu já fiz, você sabe que eu fiz já bastante cursos na ECA. Você sabe também o nível da discussão quando ele... Pô, outro dia eu tive que corrigir gente que estava falando coisa de história dos Estados Unidos, da esquerda dos Estados Unidos, como se a esquerda dos Estados Unidos fosse direita, não tivesse esquerda. Eu falei, pelo amor de Deus, a esquerda dos Estados Unidos é extremamente forte, organizada, várias das teorias que o PT vai introduzir no Brasil não vieram da Europa, vieram dos Estados Unidos. Sabe? Aí a pessoa vem querer com esse discursinho. Aí você que é historiador, mesmo o pessoal de historiador de esquerda, eu já levei chapuletada apresentando coisa em congresso, quando eu fui falar da representação do alienígena, sabe? Ah, não. Aí já, o pessoal pelo menos tem uma formação, dentro do pensamento de esquerda, não tão vulgar. Mesmo que seja pseudociência ou um paradigma que não se sustenta, dependendo, se aprofundar muito as questões, você não consegue, vai dar problema. Mas você tem um grau de intelectualidade, de disfarce, ou como a gente acabou de comentar, é o marxismo acadêmico, que não é o marxismo político, entre aspas, né? Entre aspas, mas ele se vê como científico, etc. E esse é um problema, porque você tem essa vulgarização, principalmente do pessoal que grita. E o pessoal intelectual, eles não gritam, eles ficam nos bastidores. Você não vê, tirando a Mariana Chauí, quando ela vai relinchar de vez em quando... Mas você não costuma ver. E eu aposto que ela é meio criticada por essa postura dela. Porque eles são extremamente rígidos, extremamente... não é rígidos bem a palavra, eles tentam seguir as ideias com razão. Mas se você não dialogar com eles dentro dos termos, dentro dos códigos dele, você está fora. Igual foi o que eu falei que eu ia falar do orientador. Você não consegue orientador para seguir sua carreira acadêmica. Você vai se formar e vai dar aula numa escola. Você vai chegar na escola, vai encontrar um coordenador pedagógico e vai falar, essa escola aqui, sei lá, particular, se você conseguiu, é para preparar um aluno para o vestibular. Então você vai estudar o que está caindo no vestibular e você vai dar essa matéria. Se é pública, você vai dar a matéria do livro que os alunos têm. Ou você não vai dar matéria nenhuma. Sei lá, dependendo da escola pública, você não dá nada mesmo, né? Você fica treinando eles para não se bater. Civilizando ele. Civilizando, exatamente. Tentar criar um ambiente de cooperação, ambiente de um humor da outra, alguma coisa assim. Mas você vai ver, principalmente a escola de elite, é a que mais forma esquerdista. Você pega todos, eu vou dar exemplo de uma escola de filha da puta. Colégio Pentágono. Conversa com o professor de história do Colégio Pentágono. Quem quiser pode conversar. Procura ele aí na internet. Conversa com ele. Pega os meus professores, é o que eu estava sempre falando, conversei já com vocês disso. Eu fui formado por petistas. E aí hoje eu repito o que eles me falaram. E eles falam, pô, você está falando o quê? Você é coxinha, você é liberaloide, você é neoliberal, você é nazista. Eu falo, peraí. Quem me ensinou que tinha que ter ética foi o professor petista que ia dar aula com bottom do PT. Bom, eu tinha professor aqui na escola particular que ia dar aula com bottom do PT. Quem me ensinou que imposto de renda não é sobre salário, é sobre renda, que o trabalhador não devia pagar imposto de renda, foi o professor petista.
Aí eu vejo 13 anos de PT, a correção da tabela do imposto de renda, botando no meu rabo do salário, que a gente já não ganha porra nenhuma para dar aula. Aí você vai falar tudo, aí você vai repetir isso, o cara vai falar que você está enganado, que nunca falaram isso. Porra, a gente é historiador, no mínimo a gente tem mais ou menos uma memória, mais ou menos. Mesmo que não possa confiar na memória, né? Mesmo que a memória não seja algo confiável, mas a gente costuma ter uma boa memória. Sim. E aí, voltando, só para concluir essa última... Que a gente vai passar já pro... né? Já vai passar para os dois últimos aí, e a gente retoma a discussão política, né? Que na verdade, é o eixo do texto do Pondé. Né? Então já vai para o final aí, então, Leandro. Porque, na verdade... Tem 10 minutos. Tem mais uns 20 minutos aí, é tranquilo, o vídeo não vai ficar tão longo, já tem hangouts aí que extrapolam, né? Mas a gente está no... 3 horas fazendo punheta, né? Isso, mas na verdade assim... também não pode se masturbar, por que não? Então, mas vamos pegar o ponto aqui já, né? Porque ele fala assim, o que aconteceu é que o PT não acabou por conta desse processo, né? Quem morreu foi o Lula. Tá lá no texto, ele defende esse ponto de vista, porque o PT não é Lula, o PT ele defende uma agenda, né? Essa agenda maior, uma forma. É uma forma de você interpretar a realidade e agir sobre a realidade. Mas é que tudo para vulgata. Em linhas gerais, como o Joaquim queria discutir, é assim, só morreu o Lula ou o PT também? Assim, eu acredito que o PT está morto enquanto partido. Ele pode ter lá sua influência, ainda está vinculados a grupos, articulando esses interesses, de repente realocando essas forças em partidos satélites. A gente tem essa proposta patética que é o partido da Rede, da Marina Silva, que tenta descolar do PT, mas é a mesma coisa, é a mesma merda. Mesma coisa. Estatismo com clorofila, como a galera fala, é verdade. Né? Então, é o pilão deles. Então a ideia de desenvolver um pensamento liberal é para, de repente, não é, né? Porque muitos estão preocupados em derrubar o PT, derrubar o Lula, derrubar a Dilma e essa patota toda, mas não esqueçamos que isso está muito bem... longe de ter uma mentalidade. Vou falar o seguinte, você não é nem liberal, Leandro, vou falar o seguinte, você ter um discurso, um debate político, onde várias ideias diferentes possam contrastar e possam ser discutidas abertamente, sem clima de torcida de futebol. Sim. Esse é o problema. Isso não vai acabar. O Pondé coloca 50 anos, eu sou até um pouco mais otimista, vai. 30 anos eu acho que a gente consegue. Porque eu acho os 30 anos. O Joaquim, eu lembro que nas nossas discussões, até com o Daniel, a gente estava muito empolgado mesmo com a ideia do PT, né? Ele simboliza aquilo que a gente acha de pior disso tudo que foi discutido aqui até agora. Mas não vai acabar assim de imediato. E na verdade tem que esse discurso que você está falando de se colocar num debate político, de fato, colocar essa via e mostrar que aqueles que se colocam como debatedores também estão falando a mesma coisa, ou seja, eles estão apenas, né, se pintando de outras cores, o verde clorofila. Uma coisa que eu estou notando que é o seguinte, eu acho que o cerne da nossa discussão é como discutir ideias liberais em outros ambientes. Eu acho que assim, as discussões liberais estão acontecendo no Brasil nesse momento na mídia e na internet. Ou seja, a gente não são na academia, a academia está tomada. O artigo do Pondé é sobre isso. Sim. A academia está tomada. E ocorre em congressos como aquele que a gente participou, né? Do Fórum Liberdade e Democracia. Algumas poucas iniciativas privadas, né? Sim, e olha que muita gente naquele fórum é um bando de idiotas. Você lembra o pessoal tirando foto no final, que vergonha. Desculpa se alguém que foi lá tá vendo. Aquilo é ridículo, desculpa.
Vergonhoso também, aquele lixo. Você é merecedor. Parece coisa de livro de autoajuda, sabe? Aí, sim. Mas também vamos entender o momento histórico, né? É o primeiro lampejo disso. Também não vou exigir deles pensadores que leiam livros. Mas é autoajuda mesmo. Então seria essa discussão. E como o War falou, a discussão ela tem que sair, ela tem que sair dos PDFs, entendeu? Que estão sendo distribuídos, ela tem que sair só do Facebook, da internet, dos blogs, do Senso em Comum, do Flávio Morgenstern, do Bruno Garchagem, dessa galera que tá tentando construir uma coisa nova, e ela tem que fazer frente à academia. Agora, de certa forma, eu acho que isso é um dado importante que eu vou pôr agora. Sim. Eu não concordo com ele em absolutamente tudo, nenhum de vocês também concorda. Eu acho que o Reinaldo Azevedo falou uma coisa ontem que eu acho que é muito importante, que é que esse cara procura uma seita, ele não aceita a crítica, que é o Olavo de Carvalho. Né? Ele é um cara com um monte de problema, ele é extremamente católico, eu tenho várias reservas com ele. Porém, sim, ele vendeu 150 mil cópias de um livro em 2 anos. E eu quero que vocês me achem alguém que vendeu 150 mil cópias de qualquer merda impressa, em palavras, em 2 anos, nos últimos 10 anos, entendeu? Então as pessoas estão com sede de alguma alternativa, de alguma forma, ó. É um momento de crise, Joaquim. Oi? É crise. É um momento de crise completa desse sistema de governar, desse sistema de interpretar a realidade. Porque não bate mais. As pessoas, principalmente as pessoas que estão com um pouco mais de informação, querendo entender o que está acontecendo, você vai ver e vai atrás. Esse também é o que eu vejo também como um potencial. Por isso que as editoras também estão aproveitando esse filão, publicando um monte de livro, agora ditos de direita, entre aspas, com um monte de tipo uma série de qualidades diferentes, com nomes que não tem nada a ver, até nomes mais interessantes, etc. Mas você vai tendo aos poucos, e é aos poucos mesmo que isso acontece. A merda é o seguinte, onde teria que ser a luta? Isso eu concordo com o Pondé no texto. Quem não leu o texto, o Pondé vai falar o seguinte: ele vai botar a culpa também nesses empresários filha da puta brasileiros, que fica comprando tanque de guerra para andar na rua. E pau no cu de todo mundo, não pega uma bosta de R$1 e doa para publicação, para bolsa de estudo de pesquisador. Porra, não tem um instituto que dá bolsa de estudos para pensadores, entre aspas, conservadores, liberais, para mandar estudar. Porra, vai fazer um curso lá na Itália, vai fazer um projeto do caralho. E aí daqui 20 anos, exatamente, você vai começar a colher o fruto. Pensa em grupo de estudo. Como começam os grupos de estudo universitário? Começa como uma bosta. Eu vou dar um exemplo de um que vocês participam. Eu já vi vocês comentando. Você vai dar um exemplo agora? O núcleo de pesquisa, só completar, Leandro, essa parte. O núcleo de pesquisa de história em quadrinho. Como que era no ano 2000, quando vocês começaram aí? Não tinha nada. Quase não tinha nenhum trabalho acadêmico sobre história em quadrinho na Universidade de São Paulo. Não era nada. Hoje... Tava tendo semana passada, retrasada, sei lá o quê, eu recebi um e-mail que até na Letras da USP estavam defendendo alguma coisa sobre o Watchman. Você tem um monte de trabalho sobre Maus, você tá entrando, então você tem trabalho na história sobre Capitão América. Bem que eu não concordo com muito o que estava sendo aquele trabalho, mas você tem trabalhos já sendo... Sabe, isso foi uma vitória do núcleo, que o núcleo começou a organizar, virou observatório, né? Hoje acho que chama observatório. É observatório. Eles começaram a formar, depois quando durou 10 anos, 15 anos, eles já têm formados um grupo de pensadores que estudam ideologia em história em quadrinho, que estuda a linguagem dos quadrinhos, como a linguagem dos quadrinhos pode ser usada para milhares de coisas diferentes. Então, mas olha só, começou com o apoio de dentro da universidade. Agora você pensa isso, dentro da USP, o trabalho que eles tiveram. Pensa agora, pensadores liberais, por exemplo, ou pensadores nem liberais, que querem uma sociedade aberta, querem estudar cientificamente, fazer abordagens diferentes, né, dos mesmos objetos, das ciências sociais, história, não importa. Não tem incentivo nenhum, porque se você não entrar no esquema, você não ganha a bolsa de estudo. Você não vai. E para se dedicar a um projeto, vocês sabem, você trabalhando 12 horas por dia dando aula para conseguir se manter, você não tem como fazer porra nenhuma. A dificuldade que a gente tem para conseguir escrever um artigo,
Você não tem cabeça. Você não tem tempo de sentar. Sabe? Aí, pô, não pode patrocinar, aí os caras vão e falam, ah, mas ele vai pegar do governo. Vai pegar do governo. Não vai, meu, não vai. Sem incentivo das pessoas que querem mudar o Brasil, não vai. É uma das coisas que eu falo. Esses empresários do Brasil, eu vou falar entre você meio filha da puta, vou generalizar, mas dane-se, não tem problema. Só para aproveitando o gancho aí que você deu, o Dr. Warren já entrou no último tema, nessa ideia de falar do incentivo. Sim. Que é o tema. Né? E incentivo é dinheiro entrando. Assim, tem uma. Financiamento. Isso. Né? E criar você falou, uma iniciativa. Não, e olha só, é o jeito deles tratarem o próprio povo, Leandro. Eu tenho uma aluna muito legal, que ela trabalhava num buffet, eu não vou falar o nome do buffet, porque eu não sei também se essa história é verdade, né? Eu estou ouvindo por ela, mas eu acredito que seja verdade, porque eu já vi coisas. Vocês já viram coisas parecidas? Eu lembro quando a gente foi no cinema, o show do cara no caixa, do estacionamento. Esse é o tipo de elite brasileira, que trata as pessoas como lixo. O cara tenha chegado, um dono de banco, era o casamento da filha dele, ele chegou para a menina que trabalhava lá e falou assim, eu não quero ouvir, não quero ver você nem respirando perto dos convidados. Eu falei para ela o seguinte, se eu trabalhasse nesse buffet, ele ia comer cuspida a noite inteira. É eles que são responsáveis por ideias de Jerico, como de Jean Willis, como do PSOL em geral, Rede, Fernando Henrique Serra. Essas ideias não prosperam, não vêm do além. Elas têm já um solo fértil, que é essa relação desses filha da puta com o resto das pessoas que também não são boazinhas também, não tem bonzinho, né? Lembra que a gente tá lidando no mundo do Esquadrão Suicida. O Esquadrão Suicida tem muito mais a ver com a nossa sociedade do que o mundo do Metrópolis. Exatamente, a gente vive no mundo Gotham City, a nossa cidade sem o Batman. O Brasil é Gotham City sem o Batman, sem porra nenhuma, é só os vilões, assim. E nem se vestem tão bem. Não. Engraçado. Oi? Não, e aí, eles não investem em nada, eles são preocupados com o cu deles. Até reconheço, beleza, ele não é obrigado a fazer nada, mas depois não reclama, meu amigo. Não reclama. Você se preocupa que o pobre não sabe ler e escrever e fica tendo aula de etnoastronomia na escola? Não, você não está nem aí. O pai dele também não está nem aí, porque o pai dele é ignorante. Sim. Você está preocupado que os livros didáticos têm que passar pelo PNLD e que as editoras fazem maior corrupção fodida para vender livro para o PNLD? Não, você não está nem aí. Você quer vender livro. Se você conseguir vender livro, beleza. Você entra em todas as maracutaias com o nego do governo. Lembra do cara que estava patrocinando o fórum, Daniel? O filho da puta do Gerdau, estava no rolo. O cara estava patrocinando o fórum de liberalismo. O filho da puta estava no rolo do governo. Sabe? Esse é o tipo de elite brasileira. Então a própria elite, o conceito da elite brasileira tem que mudar. Tem alguns membros da elite brasileira que talvez sejam preocupados. Eu espero que eles leiam o texto do Pondé, comecem a incentivar, igual o Joaquim mesmo falou, tem o Mises Brasil, com artigos e tal. Instituto Liberal. Eu acho importante trazer as traduções, principalmente os textos que eles traduzem são muito bons, de boa qualidade, boas discussões. Eu estou falando que é verdade. Tinha um texto que eu li, tinha que privatizar a rua de casa. Acho que não precisa chegar tanto, mas é interessante a discussão. É uma coisa que a gente nunca pensar. É assim que a sociedade realmente, se há um avanço, esse é um avanço que a gente tem, é pela discussão, pela conversa franca de ideias. Até seria interessante um dia vocês trazerem um marxista moderado para conversar com a gente aqui. Sim. Pra gente não, brincadeira. Mas para falar, ser alguém franco, alguém que é honesto. Honesto, esse que é a merda, honesto. Não tem problema. Joaquim, você acha que tem marxista honesto? Cara, eu acho que tem, assim, a minha análise de Marx é a seguinte, o cara, ele até fez críticas contundentes ao capitalismo em alguns pontos, é óbvio, porque tudo você pode criticar. E se você pegar até Frankfurt, né, tem coisa lá que é verdade, entendeu, não é? Mas
assim, a gente chegou num ponto, na verdade, na sociedade, no qual o marxismo teve que se transformar numa avalanche, numa montanha de merda tão grande depois do fim da União Soviética, que é difícil você encontrar, entendeu? A maior parte das pessoas é narcisista e quer se sentir melhor que os outros, cara. Eu faço essa análise psicológica, assim. Os caras querem se sentir mais iluminados, mais socialmente engajados, mais humanos do que os outros. E eles acham que se você não tem uma visão marxista da realidade, você é basicamente uma pessoa horrível, entendeu? E isso levou o nível do marxismo para muito baixo, assim, contemporâneo, né? Sim. Essa é a minha experiência, assim, hoje em dia. Não sei você. E o lixão na internet, né? E os caras repetem conceito que o próprio Marx ia contra. E o cara fala que é marxismo. Você, Daniel. O Daniel tá muito quieto. Daniel. Eu estava ajustando o canal aqui. Algum marxista honesto? Poxa, que perguntinha sacana. Marxista honesto. Cara, eu nunca conheci um que fosse pelo menos moderado, para que você pudesse conversar. Cedo ou tarde eles acabam radicalizando ou de alguma forma te chamando de burro. Então, mas você é um cara tão inteligente, como é que você pode pensar isso? É sempre assim. Né? Mas é difícil conversar. Sim. Não, mas aí que tá. Fala, desculpa, Joaquim. Não, eu acho que eu estava pensando, tem pessoas que de repente não são marxistas estrito sensu da palavra, mas eles têm uma formação marxista, assim, mas de maneira geral eles têm um bom coração, eles querem o bem da humanidade, eles acham que as pessoas têm que se ajudar, e aí eles são mais conversáveis, porque eles entendem, eles também ao mesmo tempo não acreditam totalmente em utopias e em uma tomada violenta das coisas, né? Então essas pessoas são um pouco mais conversáveis, mas por outro lado essas pessoas têm uma tendência a não terem a formação marxista que dá os conceitos para eles que ajudam a gente a discutir o marxismo em si com elas. Elas só têm uma visão genérica da sociedade, na qual elas acreditam que o Ocidente sim é inerentemente opressor e explorador, elas têm um bom coração, elas gostariam de ver isso melhor, elas podem discutir alguns assuntos, mas se você começar a entrar no marxismo em si, elas já não são aparamentadas especificamente para entrar no debate, assim, você entende? Quando você chega no marxista, o cara normalmente ele vira militante, aí fudeu. Agora, então, para encerrar, porque o pessoal deve estar cansado também, e aproveitando aqui que o Dr. Warren exatamente falou sobre a questão de estabelecer um diálogo e a questão de... Não é no próximo não, hein? Não é brincando. Rebaixar a discussão, porque a gente viu aí, quando vocês colocam essas duas propostas de diálogo, a gente viu aí a ideia que é o que o Joaquim até queria discutir como pauta, e acho que daí serve para encerrar, esse radicalismo, ou seja, de um lado exalta-se Lamarck, a Marighella, e o outro exalta o Musa. E aí você viu assim, essa questão da radicalização, por conta justamente desse rebaixamento não se discute ideia, fica discutindo esse tipo de situação constrangedora, né? Porque é constrangedor você partir numa discussão entre uma direita, no caso conservadora, levanta esse tipo de bola, e aí vem o outro e fala assim, bem, nesses termos, ou foi a partir desses termos que o outro faz esse tipo de alusão, e cai nessa... Como é que você usou mesmo o termo, Joaquim? Você falou sobre a questão da tortura mesmo. Foi o tema, acho que mais debatido depois da votação mesmo pelo processo de impeachment e a cusparada do Janus Willis, né? Que acho que é essa questão desse tipo de debate. Assim, as pessoas não estão preparadas. Né? E você pega e vê, assiste aquela cena, assim, pô, meu, é isso que se discute, né? Esses caras, esse tipo de ideias. Eu acho que o mais interessante do imbróglio Jean Willis, o que eu achei que me chamou mais atenção, eu estava hoje lavando louça e pensando nisso, é que é interessante como a esquerda
ela se sente, ela acha que as reações emocionais que ela tem diante da indignação dela legitimam qualquer coisa. O Bolsonaro vai lá e defende o torturador, né? E aí o João Willis, ele se sente tão indignado com aquilo que ele acha que a indignação dele dá direito a ele de cuspir nas pessoas no meio do Congresso Nacional, em rede pública de televisão, com a porra do país inteiro assistindo, entendeu? Assim, isso é de um narcisismo, é um narcisismo marxista isso. Tão grande, mas tão grande, entendeu? É um negócio, assim, brutal, assim, você justifica qualquer merda, porque você acha que você tá lutando por um ideal de, não sei, liberdade, direitos humanos, não sei que nome que eles dão pra essa porra. Democracia. Democracia, justiça social. Todos ali, assim, todos que votaram não, estavam defendendo a democracia. E todo mundo assim, a democracia nunca foi tão citada, assim, acho que eles nem... Que democracia é essa que se permite que discuta cuspindo, agredindo, fazendo alusão à tortura? É maluco isso. Então, mas é isso que é a raiz dessa mentalidade revolucionária em si. Na verdade é até simples, assim, existe um grupo de pessoas na sociedade que é inerentemente filho da puta, naturalmente filho da puta, canalha e maldosa, que é a classe média da Marina Chauí, né, que ela fala, eu odeio a classe média, ela é tudo que existe de mais retrógrado e opressor do mundo, e sei lá mais o que, naquele discurso que o Lula fica dando risada atrás dela, tem no YouTube pra quem quiser ver. Sim. E isso por si já te faz, né, se sentir um verdadeiro guerreiro da liberdade, né? E foi uma sacada muito foda da esquerda isso. Conseguir ligar a emoção das pessoas à ideologia de uma maneira tão forte, entendeu? E aí o que a gente vê é esse circo, né? O final é essa radicalização. Mas isso funciona contra eles também. Porque eu não sei se as pessoas vão achar isso bom. É exatamente isso que o Joaquim comentou. As pessoas não ligam para isso, as pessoas vivem, a maioria das pessoas quer cuidar da família, cuidar dos filhos, trabalhar. As pessoas videogame. Isso, e não entra nisso, fica ridículo. É ridículo, o pessoal não gosta, o pessoal, além daqueles que não entendem, nem sabe quem é Ustra, quem é Marighella, quem é a puta que pariu. Tipo, o cara falou isso aí, tá, tipo, foda-se. Eles estavam falando tanta besteira, né? E acabou. E tem os caras realmente falando, nossa, que da hora, o cara... o Bolsonaro, quem acompanha a carreira do Bolsonaro, sabe que ele sempre falou essas merdas. Sempre, né? Ele estourava fogos lá na porta do Ministério da Defesa no 1º de abril, no 31 de março, 1º de abril. Ele foi na Comissão da Verdade e falou que ele tinha ido lá para ver, para torturar um pouquinho eles com pergunta. Ele faz essas tumultuadas de meio de trickster, né? O personagem meio trickster. E aí tem o inimigo dele. Tipo, um charada da direita, né? Isso. Aí tem um... É mais um coringa, ele é meio caótico, né? Não, aí tem ele, o contrário dele, que é o Jean Willis, aí, o pensador brasileiro, professor universitário. Isso, era professor universitário, pra você ver o nível da academia brasileira. Federal, né? Era federal? Não, era particular. Particular? Era particular. É daquelas que entra com o dedão, né? Que você... Assim, põe o dedão aqui, você entra. Imagina a aula que esse cara dava. Imagina a aula do Jean Willis, cara. Eu acho que é tipo aquela peça Macaquinhos, a aula dele, assim. Ele saiu do BBB, quer dizer, você entende? Não, meu sonho era tipo fazer uma centopeia humana dele, do Bolsonaro, daquele Chico Alencar, do Maluf, sabe? Tipo, seria sensacional um negócio desse. Esse demais, a ideia do War é fodida, muito bom, cara. Não seria... A dos macaquinhos é bom, a dos macaquinhos é foda. Pelo amor de Deus. Esses são os grandes representantes da esquerda e, entre aspas, da direita brasileira. É tipo um mongoloide que... Ele falou que para provocar a Dilma que estava em casa e zoar. Isso é o melhor que temos, né?
vai lá e vai falar, eu não vou deixar barato, eu vou dar uma cuspida porque eu vou aparecer na televisão. Eles me lembram muito, lembra que o Suplicy fazia umas merda dessa? Colocava a cueca em cima da calça, cantava, dava cartão vermelho. E a gente lembra que esse colega que trabalhava no PT, ele Sim. não gostava do Suplicy, que ele falava que o Suplicy se fazia de bobo para aparecer na imprensa como bom moço, e ele combinava com os jornalistas para tirar foto deles. Eu não sei se é verdade, mas o cara trabalhava dentro do PT, eu parto do princípio que ele não teria por que mentir. Ele tem por que mentir, mas ele não mentiria disso. E é isso, meu, é uma pegadinha do malandro. Esses são os grandes representantes. Aí você vai olhar lá, que livro que eles estão defendendo? Nada. Qual a proposta de sociedade deles? Nenhuma. Deles quem? Do João Willis ou do Bolsonaro? Que proposta que os caras têm de economia, de política internacional? Nenhuma. Nenhuma. Qual é a proposta dele para o problema das crianças da rua? O cara vai falar financiamento público de campanha. O outro vai falar, sei lá, tem que dar porrada nas crianças. Aí sabe, que não vai fazer porra nenhuma. Qualquer um pode ganhar, não vai. Esse que é o grande problema, assim, que o pessoal o brasileiro, o espírito brasileiro, se existe algo perto de uma identidade brasileira, que é caótico. Isso é um caos, isso aqui é... Você não consegue ter o controle que eles acham que vai ter da sociedade brasileira. Nem o Bolsonaro, nem Jean Willis, nem ninguém. Então, é um mito, é mito, é mito. Eles levaram para a esfera pública a discussão de coisas assim, que são dois fiscais do cu alheio. Essa é a leitura que eu faço do Bolsonaro e do Jean Willis. Um é o cu alheio do bem, entre aspas, e o outro é o cu alheio para botar ordem na bagunça. Isso. Que não vai dar de porra nenhuma. Porque o próprio sistema político brasileiro não deixa esse tipo de pessoa governar. Sim. A própria Dilma, com o puta apoio do PT, todo mundo pulou fora quando ela começou a fuder a economia. Uhum. O PT ela vai fazer um discurso agora, depois de amanhã, ela vai fazer um discurso na ONU. Ela vai abrir o discurso falando que ela está sofrendo golpe. Vocês sabiam disso? Eu vi hoje, agora há pouco, no noticiário. Assim, isso vai ser uma merda. Isso vai ser uma merda. Mas ninguém vai se meter. Ninguém se mete nisso, porque sabe que é questão interna de país. E outra? Conhecimento de política internacional, de relações internacionais. Eles são bem formados, sabem que não é golpe. Claro que sabem. Então... Mas isso é do Pondé, voltando ao texto do Pondé para fechar, o Pondé fala isso no texto, que eles escrevem a história. Então eles associando como golpe, logo vai ver o PNLD daqui 2 anos, agora vai lançar um desse ano, daqui 4 anos vai sair um novo livro, aí 2020, vai ter a escolha de livro novo do Fundamental. Dá uma olhada como vai estar o final da Dilma, a gente vai descobrir qual versão que eles vão estar querendo perpetuar, se eles ganharam ou não. Porque o Pondé fala que eles vão reescrever a história, por isso que fala que é golpe. E aí eles vão tentar escrever, eu apostaria nisso, que eles, se não cortar a boquinha dos intelectuais, eles vão tentar passar essa versão que eles sofreram o golpe da elite brasileira. Tem um fenômeno que você está esquecendo com qual eu conto. Que é o seguinte, ela saindo, a economia vai melhorar. Vai melhorar. E não vai dar pra negar que ela só fez merda. Então a realidade empírica também vai entrar em conflito com isso, sabe? As pessoas vão falar, peraí, mas a mulher saiu e as coisas melhoraram. Mas eu acho que não vai melhorar. A crise está só no começo. O desemprego bateu hoje, acho que saiu quase 8%. Mais de 10 milhões. Oi? Mais de 10 milhões hoje. Quase 8%. E nem é contra números, o pessoal que recebe Bolsa Família, não entra nessa estatística. A gente tem também, a gente tem também 8% de queda de PIB acumulado em 2 anos, desindustrialização que já vem vindo, já faz um tempo, e estava sendo absorvido pelo setor de serviços. Você tem a relação internacional. Agora a China parece que deu uma leve recuperada, mas lembra que eles pararam de comprar as commodities, o preço do petróleo caindo, aquela aposta de pré-sal que era... Tudo bem, vocês sabem que a gente já discutia que era mito há muito tempo atrás, que não ia sair porra nenhuma disso aí.
Principalmente depois que descobriram o xisto lá nos Estados Unidos, começaram a explorar o xisto. O petróleo agora está mais barato que em 2003 nos Estados Unidos. Os árabes foram um gato mestre. Mas isso tudo vai entrar. E lembra que tem uma crise que estão esperando, que eu espero que não aconteça no nosso tempo de vida, que é que o preço das ações estão supervalorizados. E quando tiver essa correção, o pessoal está achando, alguns economistas, que vai rolar merda maior que a crise de 29. Sério? Olha, eu já li um artigo econômico falando disso. Inclusive era de uma empresa chamada Empiricus Research. Eles estavam comparando os gráficos de altos e baixos da Bolsa de Valores de Nova York com os da crise de 29, e que nós estaríamos... os gráficos batiam... os gráficos recentes batiam com o daquela época. Então, tem um período de alta e próximos a uma crise. Eles não deram um prazo, mas é algo que poderia acontecer. Já tem alguns artigos. Fala, Leandro, você vai se despedir aí, vamos falar. A gente vai enterrar isso aí, porque a gente pode desmembrar esse tipo de leitura mais economicista, né, se for o termo correto aí, para ver, né, porque quando vocês falaram dos 10 milhões de desempregados, isso em números absolutos é o mesmo número que do alto da crise do governo FHC. Quando eu trabalhei no Centro de Solidariedade, esses eram os índices que estavam vigorando de 98 até final da década de 90, né? Que exatamente. Foi o que tornou o Lula a ganhar, inclusive. Né? Isso. Ajudou. E esses eram os números que nós tínhamos à época, né? Então, em números absolutos, a gente atingiu o patamar daquela crise. Agora, não sei, eu não sou tão... Eu estou junto com o Joaquim, acredito que nós vamos sim. Né? O Temer já tá se mobilizando, fazendo aí uma articulação para pensar num modelo econômico. Então, porque esse modelo econômico, como foi colocado, está amplamente criticado. Assim, isso ajudou deu substância aos movimentos aí que buscaram, né? A gente sabe que a crise tem esse viés econômico, assim, quando vocês falam assim, o trabalhador está cagando para esse tipo de discussão que a gente está fazendo aqui, mas ele está cagando porque ele sente essa discussão no bolso dele, assim, o cara está de comprar uma série de coisas e tudo mais, isso está afetando, assim. A filha da escola particular vagabunda. Exatamente. 1 milhão de alunos saíram da escola particular no ano passado. E eu gostaria de falar para vocês aí que temos aí ex-alunos meus aí assistindo o nosso Hangout aí, né? O pessoal tem gente que elogiou, um abraço aí ao Lucas da Inés, o Denis Peixoto, uma turminha boa, né? Legal. E acredito aí, o Joaquim, a gente tem pretensões, né, de que o canal vingue, a gente possa fazer outros tipos de discussões, aí, diversificar os assuntos, né? Acredito que a gente vai ter quórum, né? A gente vai conseguir divulgar esse vídeo também, pessoal. Acho que vai ter contato com o tipo de discussão que a gente queria trazer, mostrar que é possível pensar de outra forma, né? O importante é mostrar, e isso daí pode fazer aquele trabalho mesmo de desconstrução, né? E aí é uma proposta de uma alternativa viável. E outro comentário, só para eu fechar minha participação, para me despedir. Então, quem estiver vendo isso no futuro, no passado, sei lá que época, não tem problema. Mas claro que eles devem ter falado um monte de merda, mas não tem problema, essa é a graça. É poder falar merda, essa é a maior liberdade que tem. Lembra do 2 mais 2, a liberdade lá do 84, né? Liberdade é poder falar que 2 mais 2 é 4. Foda-se. A gente vai falar que 2 mais 2 é 4, a gente vai falar um monte de besteira, e é isso. E aqui, a vida é assim, não tem... A liberdade é isso. É exercitar a liberdade mesmo de falar merda. E essa liberdade ninguém vai tirar, porque você pode mandar calar a boca por dentro, vai estar lá na parede do banheiro. Algum filho da puta, quando você não estiver vendo, vai escrever lá perto da privada. Foda-se. Foda-se você. Me lembra um grafite que eu sempre via nas sociais, que era assim, que o Or acabou de falar, né?
Sim. Quando eu fiz alguns cursos nas sociais, lá na época que a gente fazia história, estava escrito assim, Viva Zapata, no banheiro masculino. E alguém escreveu embaixo, e viva Zapatas. É a liberdade de falar merda e escrever até onde quiser, né? A gente não abriu aí o nosso hangout para comentários, né? Aí o menino, ele entrou agora há pouco, né? E tem a ver com aquela coisa, tipo, de como eles recebem esse tipo de informação. Ele fala assim, mas a crise de 29 não foi devido à alta produção, né? Assim, depois a gente vai permitir que haja essa interação, né? Porque é um pessoalzinho bacana. E aí Claro. acho que eles vão poder interagir com a gente aqui no Hangouts e ampliar a discussão e de repente até desmistificar esse tipo de visão que se tem sobre esses assuntos, né? Porque, querendo ou não, é o beabá, né, meu? É o beabá, esse beabá, eles são alfabetizados dentro desse modelo de realidade que predomina, né? Mas é o problema, só, eu falei que ia finalizar, mas sempre a gente tem que comentar, que é o problema das ciências humanas. Quem não entende como o conhecimento das ciências humanas é construído, e lembra o seguinte, que ciência não é verdade, muito menos ciências humanas. Ciência é uma explicação. Sim. Uma explicação verossímil, que baseada em provas e etc., né, tem todo um processo para ser gerado esse conhecimento, e que ele dura até ter outras interpretações melhores. E acabou, tchau, um abraço, vai chorar, porque o Newton não é utilizado mais, vai chorar, vai fazer o quê? Sim. O modelo do Einstein ganhou. Bem-vindo. Bem-vindo ao século XX. Então vamos aqui, né, nos despedir aqui do... Valeu, obrigado, pessoal, a gente se fala mais no... Sim. O Dr. War aí, né, incendiou, né, aqui a discussão. Agradeço aí a participação do Joaquim, né, sempre, né, e aí é interessante perceber a calma, né, do Joaquim. Calma. De mim? Você está inflamado e a maneira como você colocou. Assertivo. Assertivo. Isso. Mas eu não tô me contrapondo a nenhum esquerdista, né? Então. Tá explicado. Boa. Então a gente encerra por aqui, né? Acho que a gente pode agendar um próximo encontro para breve. E a gente vai decidir aí durante esse meio tempo aí um assunto, a gente vai divulgar, a gente pode fazer esse trabalho de divulgação e quem sabe aí conseguir mais adesão, né? Beleza? Joia, então? Beleza, galera. Obrigado. Vocês aí, tem mais um abraço e até a próxima.